Olá, net espectadores, estamos mais uma vez aqui no Catraca Gospel, na BC News, a sua TV a um clique de você, neste programa que veio para abençoar a tua casa, a tua vida e tua família. E hoje nós temos a alegria muito grande de receber aqui nos nossos estúdios nosso irmão em Cristo, o homem de Deus, por nome Pastor Freitas, da Igreja Universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos os net espectadores, né? Net espectadores. É isso aí, que Deus abençoe. É um prazer, Bispo Manoel, estarmos juntos aqui nessa programação. Amém, Pastor Freitas. Nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante, que o Pastor Freitas ele está à frente desta ideia, que eu acredito, Pastor Freitas, que nasceu no coração de Deus. Porque é uma ideia que vem para abençoar outras igrejas que não é da Universal. Isso Olha mesmo. que interessante, né? Com certeza. Que é o projeto Uni Igrejas. Isso. O projeto Uni Igreja, ele começou no ano de 2017, né? Sim. Que ele se deu início. E a ideia nasceu justamente pelo fato do crescimento de número de evangélicos no Brasil. Sim. Segundo pesquisas do ano passado, 2022, o Brasil hoje ele tem 70 milhões de evangélicos. Corresponde aí a 30% da população. 30%. Só que, se nós pararmos para poder analisar, Bispo, o crescimento do número de evangélicos não corresponde à mudança de vida das pessoas. Sim, exatamente. O que não deveria acontecer, porque a partir do momento que uma pessoa ela tem um encontro real, verdadeiro com Cristo, naturalmente a vida dela tem que mudar. Sim. Então a gente vê um crescimento disparado do número de evangélicos, mas a gente vê os problemas da sociedade aumentando. Quer dizer, o Brasil ainda não é um país transformado. Apesar do número de pessoas evangélicas. Talvez não seja porque as igrejas estão cheias de pessoas vazias. A ideia do Uni Igreja surgiu justamente por isso. Sim. Porque o conceito do Uni Igreja é a pregação de qualidade do evangelho. A gente vê hoje muita pregação que não corresponde com o que realmente, de fato, está escrito na palavra de Deus. Sim. É onde acaba crescendo o número de evangélicos, mas quando a gente olha para a vida daquele evangélico, a gente não vê Cristo. Nós não vemos aquela transformação que a palavra de Deus ela fala que vai ter. Sim. Então, a ideia de uma igreja nasceu aí. Espera aí, o número está crescendo assustadoramente. Isso não é ruim, isso é bom, por um lado. Mas, por outro lado, quando a gente vai olhar o testemunho daquele evangélico, sim, não corresponde ao testemunho do evangelho. Do evangelho na sua essência. Então, é aí onde nasceu a ideia do Uni Igreja, é transformar a quantidade em qualidade. Olha que interessante. A gente vê, Pastor Freitas, que as pessoas, elas se convertem a Cristo. No meu caso, eu nasci num lar cristão. Uhum. Eu nasci literalmente no berço de ouro. E quem nasce no Evangelho nasce no berço de ouro, né? É verdade. Mas eu vejo que ainda aquela cultura de pobreza, de miserabilidade entre os cristãos é muito grande. Sim. Então você é crente, é evangélico, mas você vive uma vida miserável. Parece que você fez aquele voto do São Francisco de Assis. Né? E qual a tua ideia em relação à pessoa ter um encontro com Cristo e mudar radicalmente, inclusive na área financeira? Bispo, eu acredito no seguinte. Jesus disse, eu vim para dar vida e vida com abundância. Sim. Essa vida com abundância não significa dizer que é somente riqueza. Sim. Porque prosperidade, eu acredito, o conceito de prosperidade não é somente ter dinheiro. Né? A Bíblia diz que o dinheiro atende a tudo, ele não é tudo, ele atende a tudo. Sim. Então, a partir do momento que a pessoa ela tem um encontro real, verdadeiro com Deus, é o que eu acabei de falar, a vida dela tem que mudar.
Sim. Tem que ser transformada. Isso. Não pode mais ser a mesma coisa. Por quê? Porque nós somos testemunha. As pessoas passam a olhar para nós com outros olhos. Sim. Elas querem ver Deus através de nós. Não é simplesmente falar de Deus, mas é mostrar Ele na nossa vida. As pessoas têm que olhar e têm que ver. E não é possível a pessoa olhar para uma vida miserável, uma vida, com perdão da palavra, uma vida desgraçada, Sim, né? isso. Sem a graça, desgraçada. Sim. Como é que a pessoa vai olhar e vai ver Deus naquilo? Não. Então, muitas pessoas às vezes rejeitam o evangelho porque elas olham para a vida daquele que se diz evangélico e não vê a graça de Deus. E vê que não mudou. Vê que não mudou, continua a mesma coisa, continua do mesmo jeito. Tem que mudar. Entendi. Tem que mudar. Inclusive na vida financeira. Sim. Porque não é pecado a pessoa ter uma vida financeira abençoada. Não. Como a gente estava conversando agora há pouco, você tem que ter condição para poder sustentar a sua casa, a sua família, ter as suas coisas com qualidade e também sustentar a obra. Sim. Se a gente pegar a palavra de Deus, a gente vê as mulheres que sustentavam Jesus, que sustentavam os discípulos, elas tinham condição. Porque se não tivesse condição, de onde que elas estariam tirando aquele sustento para que Jesus fizesse a obra? A Bíblia mostra que Jesus viajava, Paulo viajava, e sempre tinha alguém ali por detrás, o quê? Sustentando aquelas viagens missionárias. Quem eram aquelas pessoas? Eram pessoas que tinham tido um encontro com Cristo, que tinham tido uma experiência de transformação nas suas vidas do poder de Deus, e elas eram prósperas. E utilizavam daqueles recursos para sustentar aquelas viagens missionárias para o evangelho ser pregado. E não é diferente nos dias de hoje. Isso tem que acontecer sim na vida das pessoas que estão dentro das igrejas. Tem que haver essa prosperidade. Como diz nosso amigo Cláudio Duarte, né? Pastor Cláudio Duarte costuma dizer... Os heróis do passado foram ricos. Abraão, Jacó, Isaac, Israel, né? E porque quando chega a nossa vez a gente tem que se lascar. Tem que se lascar, exatamente. Maravilha. Maravilha. Pastor Freitas, o Unigreja, ele surgiu então em 2017. 2017. Com essa proposta de ajudar pequenas igrejas que não pertencem à Universal. Isso mesmo. Então, qualquer igreja, qualquer ministério, qualquer congregação, principalmente aquelas independentes, né? O pastor, ele é autônomo. Por exemplo, no ano de 2020, no ápice da pandemia, somente aqui em Palmas, o Unigrejas, ele acontece em todo o Brasil. Sim. Mas somente aqui no estado do Tocantins, nós distribuímos mais de 5.000 cestas básicas para pastores e os membros das igrejas, porque olha que interessante. Muitos desses pastores dos ministérios independentes, o que acontece? Ele é um autônomo, ele é um pintor, um eletricista, ele é um motorista, um vendedor ambulante, e no período da pandemia ele não tinha como sustentar a sua casa e muito menos ali o povo da igreja. Isso. Né? Então o trabalho do Unigrejas entrou para poder dar esse suporte. Olha que legal. Para poder levar essa assistência, né? Para esses pastores. Aí como é que funciona? Tem uma reunião mensal em cada local? Nós temos um encontro mensal. Inclusive sábado agora a gente vai estar se reunindo na igreja Adete, ali no Palma Sul, né? Sim. Na igreja do Pastor Cleito, que é uma Assembleia de Deus, que faz parte do trabalho, já é parceiro do Unigreja há muitos anos, né? Desde quando começou aqui no estado. E a gente se reúne. Nesses encontros, o que a gente faz nesses encontros? Nós trocamos experiências, como a gente está aqui agora. Sim. Conversamos, cada pastor conta a sua experiência, um pouco da sua história. Nós aproveitamos para poder ali recolher as dificuldades de cada pastor, para poder estarmos ali orando também pelo outro, essa cobertura espiritual. Né? E tem ajuda jurídica? Sim, nós temos o nosso escritório central, que é em São Paulo, né? Sim. Nós temos a nossa sede lá da Unigreja, inclusive foi uma história bem inusitada, uma igreja evangélica lá de São Paulo, a igreja
coreana, uma igreja coreana em que o seu pastor presidente ele faleceu. E aí a igreja acho que não ia continuar e acabou por botar o prédio para vender. E aí a Unigreja viu aquela oportunidade e acabou comprando o prédio. E hoje é a sede da Unigreja. Não, a sede da Unigreja não é na Universal, é a sede mesmo. Entendi. É uma sede igreja própria mesmo. É uma sede própria da Unigreja mesmo. E lá a gente tem assistência jurídica, aqueles pastores que estão dentro da Unigreja, que estão sempre participativos, né, dentro da Unigreja, tudo que eles precisam tem essa assistência também na questão do CNPJ da igreja, que é importantíssimo. Exatamente. Cada igreja tem, muitos pastores não sabem disso, mas é importante ter. Não sabe nem como criar um CNPJ, como criar, como tirar. Então tem esse assistencialismo todo também. Que legal. Não, e é interessante que vai além dos muros da Universal. Sim, abençoa outras congregações, outros pastores. Que legal, gostei demais dessa ideia. Já gostei da ideia do Unigreja. A próxima reunião é sábado agora, né? Sábado agora, 8 horas da manhã, nossa recepção, né? Sim. A gente faz a recepção. Aí tem um cafezinho. Desse jeito. Aí a gente faz a nossa recepção, 9 horas em ponto a gente começa o nosso encontro. Vai ser muito bacana esse encontro de agora. E essas igrejas que são ajudadas pelo Unigreja, elas retribuem de alguma forma? Como é que funciona? É um sentimento de gratidão, né? Só gratidão. Um sentimento de gratidão, porque o Unigreja, ele não visa um retorno. Sim. A gente simplesmente faz o que o Senhor Jesus mandou fazer. Fazer o bem sem olhar a quem. Isso. Nós não estamos... muitos pastores, às vezes, quando a gente vem para apresentar uma igreja, ficam com aquela questão, né? Puxa vida, o que eles estão querendo? O que eles estão querendo? Sim. Nós não estamos querendo nada. O que a gente quer, de fato, de verdade, é ajudar. O que a gente quer, de fato, de verdade, é estar junto. Eu costumo dizer, não faz sentido caminharmos separados, sim, se estamos caminhando para o mesmo lugar, que é o reino dos céus, para vivermos a eternidade juntos. Olha que... Não, repita essa frase aí, porque com certeza alguém vai escrever essa frase. Com certeza. Não faz sentido caminharmos separados se estamos caminhando para o mesmo lugar, que é o reino dos céus, para vivermos a eternidade juntos. Então, a proposta da Unigreja é essa, é unir. Sim. Unir. Como eu tinha comentado com o senhor, muitos pensam que a Unigreja quer dominar as demais igrejas, quer se colocar como líder, como chefe. Não é isso. Tanto é que nós não queremos causar divisão, sim, de maneira nenhuma. Pelo contrário, o nome já diz, unir as igrejas. Nós participamos dos conselhos de pastores, das, sim, convenções existentes. Nós não estamos à parte disso. Nós queremos fazer parte disso. Sim. É diferente. Essa é a proposta da Unigreja. Olha que maravilha. E qualquer igreja que quiser participar, qualquer igreja, pode, além dessa reunião, tem algum telefone que a pessoa possa encontrar? Tem o meu telefone mesmo, particular. Se quiser, é o 639-9238-7371. 639-9238-7371. Fala diretamente comigo. Pronto. A gente vai fazer lá a visita ao pastor. Eu participo dos cultos, eu vou nas igrejas, participo dos cultos. É mesmo. Os pastores me dão a oportunidade, eu subo, a gente deixa ali Deus agir. Aleluia. Pastor Freitas, qual foi assim a dificuldade maior de uma igreja, de um pastor que vocês já ajudaram? Olha, Bispo Manuel, falar para o senhor aqui, a maior dificuldade que corta o nosso coração é a necessidade da comida, né? Sim. A necessidade da comida. Porque quando às vezes o pastor está precisando ali de uma ajuda para poder construir, levantar uma parede, botar um telhado, isso daí é de menos, isso aí a gente resolve, sim, a gente corre atrás. Mas quando um pastor liga para mim e fala assim, pastor, eu tô com um membro aqui da igreja que está passando necessidade, ele está precisando de uma cesta básica. Isso é de cortar o coração. De cortar o coração. Recentemente teve um pastor parceiro nosso de uma igreja que me ligou
E eu fiquei desesperado, porque naquele momento que ele me ligou, eu não tinha a cesta básica de prontidão. Sim. E eu comecei a ligar para um, comecei a ligar para outro, porque esse é o trabalho do Miguel. Se eu não tenho agora, eu vou ligar para o senhor aqui, eu vou ligar para ele ali, vou ligar... Sim. A gente, é essa corrente, né? Essa rede do bem. Sim. A gente vai ligando para um que eu não tenho, mas de repente o senhor tem. Então o senhor vai me ajudar aqui, eu vou ajudar ele lá e daqui a pouco o senhor vai precisar. Então esse é o trabalho de uma igreja. Então quando aparece esse tipo de demanda, é o que a gente procura resolver urgentemente, porque é cruel. A fome a necessidade é cruel. Isso daí corta o nosso coração quando a gente não consegue ajudar. Olha que interessante. Pastor Freitas, a Universal tem um trabalho que eu gosto muito. Eu já fui até algumas vezes aqui no prédio novo de vocês, que é a reunião dos empresários. Sim, a corrente da prosperidade ali. Segunda-feira. Segunda-feira. Congresso para o Sucesso. Isso. Fala um pouco desse Congresso para o Sucesso. É uma reunião que acontece toda segunda-feira. Os cultos acontecem em 5 horários diferentes, né? 7, 10, meio-dia, 3 da tarde e 19 horas, que é bem dinâmico porque as pessoas têm horários também diferentes, né? Então dá oportunidade para todos. É uma reunião voltada com um tema voltado para o sucesso econômico, né? O sucesso da vida profissional, da vida financeira, porém com base bíblica. Aí lá ensina dentro da palavra de Deus a pessoa a adquirir a prosperidade. Olha que interessante. Acessar a prosperidade que vem de Deus, né? Sim. Porque está lá escrito, minha prata, meu é o ouro. Olha que tudo legal. Pertence a Deus, né? Então, poxa, se Deus é dono do ouro e da prata, eu creio nele, por que não acessar essa riqueza? Agora, é claro, o que é ensinado nesse congresso? Acessar a riqueza que vem de Deus com responsabilidade. Isso. Porque muitos são aqueles que se perdem. Se perdem por quê? Porque no meio do caminho começam a acessar a riqueza, acham que aquilo é para a glória dela. Sim. E acabam por se perder com essas riquezas. Concordo. Então, o ensinamento principal da corrente da prosperidade, do Congresso para o Sucesso, é você enriquecer para Deus, não para você. A riqueza não é sua, a riqueza é dele, emprestada a você para você viver uma vida de qualidade. Isso. Mas a qualquer momento ele pode estar colocando alguém no seu caminho que precise que você abençoe a vida dela. Então, se você não tiver essa consciência de que nada é seu, tudo é para a honra e para a glória de Deus, então você acaba tendo riqueza para ostentar na sua vida. Isso. E se esquece que o que Deus te dá não é para ostentar, é para sustentar. Porque, na verdade, diz que prosperidade é ausência de necessidade. Né? E a gente vê muitas pessoas que não têm uma aliança com Deus e são pessoas muito ricas. E eu fico me perguntando, e o povo de Deus? Como se alguém extremamente rico e tem um temor a Deus, ama a obra, essa pessoa não seria uma bênção numa igreja? Sim, com certeza. Não é verdade? Certeza. A obra precisa, né? Precisa de muitas pessoas. E eu acredito que vai vir um avivamento muito grande para o Brasil, especialmente o Brasil. E esse avivamento ele vai vir com muita sabedoria e muita prosperidade, pastor Freitas. Eu acredito também. Sabe, muita sabedoria, muita prosperidade para o povo de Deus, para o povo fazer missões, investir no reino, porque Deus ele não tem pressa, ele tem urgência. Com certeza. Não é verdade? Pastor Freitas, agora vamos com um quadro aqui interessante. Me conte a tua história. A minha história. Então, Bispo Manuel, eu sou do Rio de Janeiro, né? Você é carioca? Eu sou carioca, só não sou da Gema. Sim. Mas eu sou carioca do interior do Rio de Janeiro, na cidade chamada Resende. Resende, sim. Cidade serrana, né? Sou de Resende. Conheci o Evangelho, na verdade eu conheci o Evangelho, meu primeiro contato com o Evangelho foi numa Assembleia de Deus no Ministério Madureira. Sim. Né, foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, até então de família católica, né, lar católico, mas eu comecei, o primeiro contato foi ali, só que eu não me firmei. Eu comecei a ir lá nos cultos por conta de alguns amigos, né, comecei a ir, era bem novo, eu tinha 12 anos de idade, 11 para 12 anos de idade, e aí, mas depois eu voltei de novo, me afastei de novo, fiquei no mundo.
quando eu retornei para os braços do Senhor Jesus, já foi no grupo de jovens da Igreja Universal do Reino de Deus, no ano de 2000. Uau! No ano de 2000. E aí, de lá para cá, a gente está aí nessa caminhada. Eu comecei no grupo de jovens ali, né, discipulado, me batizei nas águas, recebi o Espírito Santo. Que legal! E aí comecei o ministério como obreiro, né, nessa igrejinha pequenininha lá na minha cidade, lá no Rio de Janeiro. Comecei o ministério como obreiro, e aí depois me casei, né, na idade de 19 anos eu me casei. Novo, né? Novo. Me casei, e aí dali um ano, ia completar um ano ainda de casado, aí veio o chamado para o ministério como pastor. Uau, responsabilidade. Isso, aí a gente saiu da nossa cidade, né, de Resende, quase um ano de casado, fomos para a capital, e depois a gente foi para a Bahia, fomos transferidos, né, a igreja nos transferiu para a Bahia para desenvolver o ministério lá. Passamos 9 anos na Bahia, e aí em 2019 a gente veio para o Tocantins. Estamos aqui no Tocantins já há 5 anos. 5 anos, olha que maravilha. Você gosta de Palmas? Olha, muito bom. No início eu sofri demais com o calor. Porque apesar de Salvador ser quente, né, porque a última cidade que eu passei na Bahia antes de vir para cá era Salvador. Mas tinha a brisa, né? Mas tinha brisa, tinha aquele ventinho fresco, a umidade do ar. Sim. Quando eu cheguei aqui eu sofri um pouquinho porque, além de ser quente, a umidade do ar é baixa, né? Aqui é um quente abafado. Isso. Então eu sofri um pouquinho. Mas o homem de Deus, ele se habitua, ele se adapta, né? Ele acaba se adaptando ao lugar, porque a gente tem uma frase, bispo, que diz assim: não é um lugar que nos faz, é a gente que faz o lugar. É verdade. Porque se a gente deixa o lugar nos fazer, se a gente passar num lugar difícil, aquela dificuldade vai nos consumir. Sim. Então o homem de Deus, ele não se deixa ser feito pelo lugar, ele faz o lugar. Então a gente chega, Deus quando manda a gente para algum lugar, ele manda a gente não para ser mudado, mas para poder mudar. Sim. Então a gente chega para mudar a situação daquele lugar. Concordo. Entendeu? Então devido a esse pensamento, para onde mandar, se eu sair aqui agora do calor e eu for lá para o sul, eu vou sofrer um pouquinho com frio, porque eu não estou acostumado mais com frio. Mas a gente vai se adaptar. Diz que Adão, ele foi reprovado no jardim, né? E Jesus foi aprovado no deserto. É o lugar, realmente. Qual o sonho teu, pastor Freitas? Continuar ganhando alma até o fim da vida. Amém. Esse é o nosso objetivo. Amém. Continuar cumprindo o chamado, né? Cumprindo o chamado. Como é que você vê hoje, assim, a igreja no contexto geral? Ela melhorou? Ela piorou? Assim, quanto a igreja que só diz, no caso, no geral, não só universal. Não, no geral. Olha, vou falar uma coisa para o senhor aqui. Isso é um pensamento meu. Sim. A igreja, no contexto geral, precisa se aprofundar mais no verdadeiro evangelho. Sim. A palavra de Deus. A gente vê às vezes muita distorção com respeito ao que verdadeiramente está escrito. Exatamente. Nós poderíamos alcançar muito mais almas se nós nos aprofundássemos no que verdadeiramente importa, que é a palavra de Deus. Olha aí, e voltar também para aquele evangelho puro e simples, aquela coisa real, aquela coisa palpável, né? A gente vê hoje em dia muita palavra motivacional, né? Muito coach. Muita frase montada. Sim, concordo. E quando a gente vê mesmo o conhecimento bíblico, o que verdadeiramente está escrito, o que realmente aquilo ali significa para a vida, para a mudança da vida de uma pessoa, a gente sente falta. É verdade. Pastor Freitas, a Universal aqui, a sede fica onde? Fica aqui na NS1, né? Aqui do lado da autovia. Sim. Né? A nossa catedral, é a nossa sede estadual. Isso. Mas nós temos igrejas espalhadas aqui em Palmas, nós temos 10 igrejas em Palmas. 10 igrejas. E são 70 templos no estado todo. Uau, que bênção! Já cresceu muito, né? Cresceu. Maravilha! E
A Universal ela é aberta todos os dias, a partir das 6h30 da manhã, os portões da catedral, as portas da igreja estão abertas. Sim. E o último culto é 7 horas da noite, que dura em média 1h30, 2 horas no máximo. Sim. E após isso, só que a igreja ela é dinâmica, então Sim. ela tem programação de rádio, programação de TV, e acaba sendo 24 horas por dia. E geralmente, eu acho que é no sábado, eu vejo lá na JK um grupo de irmãos da Universal. Uma vez por mês nós temos o chamado ponto de oração. Sim, que é um trabalho evangelístico, a gente monta as tendas, só que não acontece só lá não. Nós temos simultaneamente 5 pontos de oração nesse dia. Espalhado em Palmas. Espalhado em Palmas, lá na 706, ali na JK, ali na frente da prefeitura, sim, né? No Camelódromo também tem feito também no Luzimangue. Aí distribui bíblias, como é que faz? A gente normalmente leva o jornal, nós temos, sim, a Folha Universal, que é o jornal da igreja. Quando a gente leva, os membros doam livros, né? A gente leva livros para poder fazer um trabalho evangelístico, e ali também tem um pessoal separado para poder chamar, e outros que ficam ali preparados para poder atender, orar pelas pessoas, anotar o nome delas, para poder orar. Que maravilha! Pastor Freitas, muito obrigado. Mas antes eu quero falar dos nossos patrocinadores. Sim. Nós temos a Sanremo. Sanremo. Um abraço para o seu César, para a dona Vilma. A Dani. Isso. Os meninos. O Gabriel, né? O Daniel e o Gabriel. Isso. E a Sanremo é bom que quando a gente vai para comprar, vai para tomar um cafezinho. Sim. É um ambiente familiar, né? Muito bom. Aquela loja ali, uma loja muito abençoada, né? Isso e antiga aqui em Palmas. E também a Cabana do Lago. Cabana do Lago, comida maravilhosa. Lá tem uma galinha caipira abençoada. Mas o que eu mais gosto de lá é o cabrito caçador. É mesmo? É, meu Deus. Ali se cumpre o que está escrito lá em Joel. E comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor. É isso mesmo. Amém. Alvorada Home Center, você que vai construir ou reformar sua casa, vai na Alvorada Home Center, lá tem um pessoal maravilhoso que vai te atender de forma extraordinária. E Unopar Sul, a Unopar fica ali na região sul, antes do Big, em Taquaralto, lá tem curso de graduação, pós-graduação, tem muitos cursos. Procura o pessoal da Unopar Sul, que eles vão te atender com uma maestria que só eles sabem. Amém? Pastor Freitas, eu queria que você abençoasse agora os nossos netos espectadores. Tem muita gente assistindo de vários estados, Maranhão, Piauí, Goiás. Amém? Eu queria que você nos abençoasse, liberasse uma bênção para esse povo. E como o senhor falou aí agora dos outros estados, a Unigreja também funciona em todos os estados do Brasil. Se algum pastor se interessar pela Unigreja no seu estado aí, só procurar a Universal mais próxima aí e perguntar, que com certeza ele bota em contato com o pastor responsável do estado. Maravilha. Amém. Então vamos fazer uma oração então em favor de todos, né? Amém. Nosso Deus e nosso Pai. Sim, Senhor. Ó Espírito Santo, nós entregamos a vida de todos que acompanham esta programação, sim, Pai, em Tuas santas mãos. Eu não os conheço, não sei o que eles estão passando, mas eu conheço o Senhor. Sim. E eu sei o que o Senhor pode fazer. Então, envia os Teus anjos agora, meu Pai, e toca na vida de cada um. Sim. E segundo a necessidade de cada um, meu Pai, libera as Tuas ricas bênçãos. Sim. Libera, meu Pai, o Teu poder agora para arrancar todo o mal e abençoar a vida de cada um, guardando, livrando em nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço e eu te agradeço desde já, porque eu tenho a plena certeza de que o Senhor nos ouve e também nos responde. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Pastor Freitas, obrigado, meu pastor Deus Freitas. abençoe, bispo. Amém. Volte outras vezes. Amém. Foi muito bom falar de uma igreja. Deus te abençoe.